Bonjour, mes chers élèves! Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai sair do zero em francês e chegar até o CLB7 para você conseguir a sua residência permanente para o Canadá. Eu vou te ensinar como você vai dominar a língua francesa baseada em 5 pilares do aprendizado para você desenvolver as habilidades de ler, falar, escrever e escutar. Então esse vídeo é para você que precisa de um CLB7 em francês, para você que não conhece nada do TCF, do TEF, para você que já estudou um pouquinho, mas que está bloqueado, para você que até já passou pelo TCF, pelo TEF, mas não conseguiu o B2 nas 4 habilidades comunicativas. Então, se você tem o sonho da sua residência permanente no Canadá, através da língua francesa, fica nesse vídeo que eu vou te dar todos os passos. Vou falar dos 5 pilares para você chegar onde você deseja e conseguir a sua residência permanente. E por que eu tô falando que se você seguir esse passo a passo, se você seguir esses 5 pilares, você vai chegar onde você quer chegar? Porque esses foram os caminhos que os nossos alunos trilharam para conseguir atingir o objetivo que eles tinham através da língua francesa. Olha aqui o caso da Luli. A Luli veio para mim sem saber nada de francês, sem ter conhecimento do TCF, do TEF. A Luli veio completamente perdida. Olha a nota que a Luli tirou. Ela conseguiu B2, C1 e C2 em 5 meses de estudo. Sim, ela não sabia falar bonjour, ela não sabia nem se apresentar, nem falar eu me chamo Luli, je m'appelle Luli. Essa aqui é a Beatriz. O caso dela era diferente. Ela tinha um pouquinho de conhecimento do francês, só que ela tinha pouquíssimo tempo para chegar onde ela queria. E ela achava que ela só ia conseguir através de aulas particulares. Olha só, 2 meses e meio de estudos da Beatriz e ela conseguiu, pelo DELF, ela conseguiu o nível B2. Esse aqui é o Mário. Para quem já conhece a história do Mário, o Mário veio sem saber nada de francês e ele achou que esse negócio de 5 pilares, de metodologia, assim, assado, era um golpe, que não ia funcionar para ele. Olha aqui, 9 meses de estudo, saindo do zero, o Mário chegou no nível B2. Bom, muito melhor do que eu falar se o aluno conseguiu ou não chegar onde ele queria, é ele mesmo falar, né? Então, olha só o que os alunos falam sobre o aprendizado deles e como eles conseguiram chegar lá. Bonjour, je m'appelle Renata Silva, j'ai 32 ans, j'habite à São Paulo, je travaille dans la technologie de l'information et je suis élève de français définitif. Après 6 mois d'études, j'ai passé le DELF A2, j'ai eu presque la note maximale. Il y a quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Voyager en France et vivre tout normalement sans aucun problème. Lire les panneaux, parler avec les gens, commander au restaurant, me débrouiller au quotidien et faire tout ça avec confiance. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie, Valéria. Quand j'étais en France, j'avais l'option d'utiliser le français parce que Tatiana m'a mis avec beaucoup de confiance pour parler plus, pour comprendre, pour écouter. Je pense que pouvoir faire cette vidéo en français, ça c'est un bon résultat. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais parler en français comme ça. Même si c'est difficile, c'est possible. Ah oui, c'est très possible. Oh, donc, je le fais. Voilà. Donc, Je m'appelle Lucas, je suis un élève de Tatiana Rebello. C'est vraiment une expérience. J'ai fait une immersion en français. Je l'adore. J'ai appris avec toi que tu parles, c'est génial. Tu utilises tout le temps le français. Excellente articulation. J'écoute, je fais attention à la construction, à la syntaxe. Je pense que c'est l'immersion que tu apportes parce que tu parles tout le temps le français. De stratégie, c'est très important. Talvez você já me conheça, talvez não. Eu vou contar a minha história para você entender todo o meu processo de aprendizado de francês. Essa aqui sou eu, chegando em Paris em 1998. Eu tinha estudado 3 anos de francês antes de ir morar em Paris. Quando eu fui para Paris, eu fui ser au pair, quando a gente cuida das crianças de uma família. E eu cheguei lá, achando que eu ia arrasar com os meus 3 anos de estudos de francês, e assim que eu cheguei no aeroporto, esqueceram de mim. A família me esqueceu. A família com a qual eu ia morar esqueceu completamente de me buscar no aeroporto. Eu cheguei lá sem saber falar francês direito, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha telefone celular, e eu tive que me virar. 3 anos de estudos e eu não conseguia me virar.
E aquilo foi um choque para mim, porque eu seguia a metodologia que me era dada no Brasil. Mas será que aquilo funcionava de verdade? Será que era o francês da vida real? Será que na prática eu ia conseguir aplicar aquilo que eu tinha estudado durante 3 anos? Eu vi que não. E foi naquele momento que eu tomei a decisão de mudar completamente a minha realidade. Eu fui estudar, fui aprendendo, errando, praticando. E o resultado? Essa sou eu 25 anos depois. Eu pude fazer o meu Diplôme d'études universitaires françaises na Universidade da Sorbonne, em Paris. Eu fiz a minha faculdade e o meu mestrado na Université de Paris 8. Eu fiz o curso Enseigner le FLE, que é o francês língua estrangeira, na Alliance Française de Vichy. Eu tive a oportunidade de ser professora dos Centros de Línguas da USP e da UFMG. E 25 anos depois, eu finalmente consegui tudo o que eu queria através da língua francesa. E assim eu comecei a ensinar os meus alunos, do jeito que eu estava aprendendo de verdade. E quando eu comecei a ver os meus alunos conseguindo excelentes notas no TCF e no TF Canadá, conseguindo o CLB7 ou até notas maiores, conseguindo a residência permanente no Canadá, ali eu tive a certeza de que esse era o francês definitivo. E foi a partir disso tudo, da universidade, do mestrado na França, em Paris, da minha viagem para o Canadá para conhecer o quebecois de perto, do meu dia a dia falando francês, da prática em sala de aula com os alunos, que eu consegui identificar o que não funciona e o que funciona no aprendizado do francês. Eu vou te mostrar o que não funciona, porque talvez você esteja fazendo uma dessas coisas. Primeiro, estudar só quando dá. Não colocar os estudos como prioridade. Maratonar 3, 4 horas de estudo num dia e depois passar 3, 4 dias sem estudar completamente nada de francês. Essa parte é muito importante. Você querer chegar no TCF e no TEF antes mesmo de conhecer e de dominar a língua francesa. Achar que você consegue aprender com aplicativos e vídeos no YouTube e na internet sem ter uma coordenação dos estudos. Focar em só uma das habilidades comunicativas. Eu preciso escrever, eu só preciso falar. Não ter autonomia dos estudos, depender de um professor para tudo. Tá, a gente viu que não funciona. E qual é o jeito certo de você aprender francês? Primeiramente, muito importante ter um cronograma de estudos. Manter uma constância de estudos todos os dias um pouquinho é muito mais importante do que ter uma intensidade dos estudos. Respeitar a ordem. Primeiro conhecer o francês, depois dominar a língua francesa e finalmente você chegar no seu objetivo, que pode ser passar no TCF, TF Canadá, entrar na universidade na França, fazer a sua viagem. Respeitar essa ordem é muito importante. Ter um direcionamento de estudos muito claro, uma ordenação do que você tem que estudar. Desenvolver as 4 habilidades comunicativas de maneira equilibrada: ler, falar, escrever e escutar. Desenvolver a autonomia dos estudos. Você precisa ir além do que é proposto para você. Agora que você já conhece o jeito certo e o jeito errado de estudar, eu vou te mostrar quais são os 5 pilares que todos esses alunos seguiram para conseguir aprender francês. Pilar número 1, estudos. Esse é o pilar mais importante. Se você me perguntar, Tatiana, o que tem em comum em todos os alunos que você viu que conseguiram atingir os objetivos deles? Estudos. Estudo com constância e imersão na língua francesa. Vamos lá. Não existe pílula mágica, não existe milagre, você não pode contar com a sorte. O seu sucesso no aprendizado do francês vai depender de esforço, de tempo e de disciplina. Se você não tiver isso interiorizado dentro de você, nem começa a estudar. Porque muitas vezes o aluno coloca o problema no outro. Eu não aprendo porque eu não tenho um professor particular, eu não aprendo porque eu não tenho tempo, eu não aprendo porque eu não tenho motivação. Se você tirar a responsabilidade de você mesmo, não importa qual metodologia você vai pegar, você não vai aprender francês. Mas eu não consigo manter a motivação dos estudos. Mesmo com professor particular, se você não tiver muito claro para você a sua motivação interna, o seu sonho, você não vai conseguir aprender. Porque aprender requer
um objetivo claro, onde você quer chegar e um esforço da sua parte. Você tem que arrumar tempo. Se você não conseguir resolver isso, não importa a metodologia, você não consegue chegar lá. Vamos falar da importância da imersão. Imersão não significa você morar em Paris, você morar no Quebec, significa você ter pequenas coisas do seu dia a dia, escutar, ler, falar, escrever, que vão te proporcionar esse contato diário com a língua. Eu vou te dar algumas dicas de como você pode ter essa imersão, colocar essa imersão no seu dia a dia. Primeira coisa que você pode fazer, colocar o seu celular em francês. Coloque o celular, que todas as notificações, tudo que você tiver que receber, já vai vir em francês. As datas, os dias da semana, já coloca você em contato com o francês. Outra coisa, use o Waze, coloque ele em francês. De preferência para um caminho que você já conhece, assim você não corre o risco de ficar perdido. Você fica escutando a pessoa te dando indicações e direções que você já consegue relacionar com o português e você vai ter mais contato com o francês. Assista filmes em francês com as legendas em francês também, para você ir se habituando, se acostumando com a história. Nesse caso, se você for muito básico, pegue um filme que você já conheça, você já conhece o roteiro, às vezes você conhece até de cor as falas que as pessoas vão dizer. Coloca isso em francês com legenda para você ir correlacionando com a história e com as frases que você já conhece. Crie uma playlist de músicas francesas. Escute essa playlist quando você estiver lavando louça, atividades de casa, quando você estiver na academia, quando você estiver no carro, para você também ir se acostumando com a pronúncia e você ir repetindo. Estude um pouquinho todos os dias. Lembra daquela história, a constância é mais importante do que a intensidade. Leia jornais em francês, revistas, artigos de seu interesse em francês. Marque um café para você bater um papo com um colega que está mais ou menos no seu mesmo nível de francês. Se você não estiver na mesma cidade, pode ser também um café virtual. O importante é você tentar e conseguir falar um pouco de francês. Siga páginas em francês nas redes sociais, faça comentários nessas páginas. Tenha um diário em francês. Anote tudo, por mais simples que seja, todas as atividades que você fez, está fazendo ou vai fazer. Segundo pilar, estudar de forma equilibrada, desenvolvendo as 4 habilidades comunicativas. Olha, isso aqui é muito importante. Muitos alunos pensam que eles só precisam desenvolver ou que precisam desenvolver mais aquela habilidade que o aluno conhece menos ou que tem mais dificuldade. Um exemplo clássico, falar. Eu tenho dificuldade na fala, então eu preciso só falar. Não. Existe uma interdependência nas 4 habilidades comunicativas: ler, falar, escrever e escutar. Quando você fala, você ajuda a leitura. Quando você lê, você ajuda a escuta. Se você escuta, você aprimora a sua leitura. Está tudo interconectado. Então você precisa entender que essas 4 habilidades precisam ser desenvolvidas de forma equilibrada. Entenda o seguinte também, se você tem dificuldade em falar, em escrever, saiba que você está na média de 99% dos alunos de francês. Das 4 habilidades comunicativas, 2 são de input, elas são passivas, que é ler e escutar. Se você não entende uma palavra que você está lendo ou que você está escutando, mesmo assim você entende o contexto. No entanto, a gente tem mais 2 habilidades, falar e escrever, que são habilidades de output. Elas são ativas. Se falha uma palavra, se você esquece alguma coisa, você tem aquele branco e você não consegue passar para o resto da frase que você precisa falar ou escrever. Isso é muito comum. Então, primeira coisa, não se assuste se você vir que as atividades de input são mais fáceis do que as atividades de output. E como você vai desenvolver, então, as habilidades de output? Falar e escrever. Bom, claro, falando e escrevendo, mas dando atenção também às habilidades de input, porque lembre-se, há uma interdependência no desenvolvimento. Por isso, a gente precisa trabalhar de maneira equilibrada as 4 habilidades comunicativas. Terceiro pilar, ter um curso estruturado. Bom, a gente viu no pilar anterior que você precisa desenvolver as 4 habilidades comunicativas de maneira equilibrada. Tá. Hoje em dia, a gente tem muito material, muitas coisas disponíveis na internet, muitos vídeos, cursos gratuitos.
E eu acredito que você até possa ter tentado estudar sozinho. E durante um certo tempo você pode realmente ter evoluído um pouco. Mas chega um momento que a gente trava, não é verdade? Você não sabe mais se você precisa assistir um vídeo, se precisa escrever, como escrever, o que é importante de aprender, qual aplicativo eu faço agora, qual nível eu estou. Você não tem obrigação de saber nada disso, você não é professor de francês. Por isso que às vezes você se bloqueia, se engana, acha que está estudando, acha que está aprendendo alguma coisa e você perde tempo. Depois de muitos meses, às vezes anos, você entende que realmente não aprendeu. Se você tem um curso estruturado, você tem esses benefícios, essas facilidades. Primeira, imersão nos estudos. E a imersão vai acontecer, como a gente já disse, você trazer o francês o máximo possível para o seu dia a dia, mas também você ter aulas em francês. Sim, mesmo que você seja completamente básico. Você não aprendeu português escutando seu pai e a sua mãe falando português? É assim que você precisa aprender francês, numa imersão cotidiana. A gente já viu também um equilíbrio das 4 habilidades comunicativas: saber ler, escrever, falar e escutar, e desenvolver, estudar de maneira equilibrada. É muito importante você respeitar uma ordem de aprendizado. Como eu acabei de falar, você não é professor, você não tem como saber o que é importante, qual é o passo a passo, o que é necessário aprender antes de outra coisa. Por isso que num curso estruturado você vai ter a ordem exata para você ter a noção do que você está aprendendo e do que você vai aprender ainda. Revisões programadas. Já se sabe que o processo de esquecimento faz parte do processo de memorização. Por isso é importante, de tempos em tempos, você ter as revisões programadas para você poder relembrar tudo o que você aprendeu de forma a não esquecer. Avaliações contínuas. Você precisa entender, eu estou indo bem? Não pode ser só uma sensação. Isso precisa ser medido, precisa ser mensurado. Ter um acompanhamento. É muito importante, a gente já falou, você ter autonomia dos estudos. Mas sim, você precisa de um tutor, você precisa de um acompanhamento para você ir sempre na direção correta. Vamos passar ao pilar número 4, cronograma de estudos. Ter um cronograma de estudos é imprescindível no sucesso do seu aprendizado. Lembra quando a gente falou lá atrás? Não dá para estudar quando dá. Você precisa ter uma autonomia para você montar o seu cronograma de estudos. E como você vai fazer isso? Você tem que dividir de maneira equilibrada a quantidade de estudos que você vai ter durante a semana. É necessário que você coloque horários fixos. Mesmo que você não consiga todos os dias, o ideal seria um pouco todos os dias, mas é necessário que você coloque horários fixos. Bloqueie a tua agenda para a família, para o trabalho, para tudo, para você ter essa concentração. Esse é o momento do seu compromisso com você mesmo. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de cronogramas de estudos que funcionam e outros que não funcionam para você conseguir montar o seu. Aqui a gente tem um cronograma que funciona. Você pode estudar 30 minutos todos os dias, de segunda a sexta. Em um mês, você vai ter cerca de 10 horas de estudos que vão ser diluídas. Você descansa ali no sábado e no domingo, mas você mantém a constância de estudos e as revisões. Aqui a gente tem um outro cronograma de estudos que funcionam. Se você não conseguir estudar todos os dias meia hora, você pode concentrar 1h30 em um dia, você pula o outro dia, depois 1h30 no outro dia. Pode ser que a sua primeira semana do mês seja diferente da segunda semana do mês, mas aqui no total você vai ter 15 horas de estudos que são diluídas durante a semana. Também é um cronograma que funciona. Um outro cronograma possível. Talvez você tenha mais tempo e disposição aos finais de semana. Então você pode colocar 1h30 de estudo no sábado, 1h30 de estudo no domingo. Durante a semana você pode colocar numa segunda-feira ali 30 minutos de estudos, pula terça-feira e aí você coloca na quarta-feira 1 hora de estudo, pula quinta e sexta, mas mantém, volta os estudos ao sábado. Aqui a gente tem no mês diluídos 18 horas de estudos. Também é um cronograma que funciona. Agora eu vou te mostrar um cronograma que eu acho que não funciona tão bem. Você pode estudar 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. No total você vai ter 40 horas de estudo. Parece que é muito. Primeiro, 5 horas de estudo somente no sábado e no domingo vai te deixar muito cansado. Você vai começar a esquecer o que você
estudou, porque você não vai ter as revisões espaçadas durante a semana. Você precisa daquele contato diário. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, se é a única possibilidade que você tem, se é o que dá para fazer, a gente pode tentar. Mas eu não indico. Eu não acho que vai ser muito eficaz. E esse aqui é o pior de todos. Você coloca estudos 2 vezes por semana durante 30 minutos. Tem uma certa constância. Mas no domingo você tem preguiça de estudar. Na segunda-feira ninguém merece estudar. Na quarta é o dia da academia, eu não posso faltar. Sexta-feira, sextou, não vou estudar na sexta, né? E no sábado é o dia de descanso. Então você tem a noção, você tem uma ideia que você está estudando, mas a carga horária mensal é muito pequena, você não tem revisão espaçada, você não tem a imersão todos os dias, aqui você está fadado ao fracasso. Vamos falar agora do 5º e último pilar, chegar no seu objetivo final. Me conta uma coisa, se você compra um apartamento, uma cobertura no último andar de um prédio, você começa a construção pela piscina da cobertura ou pelos pilares? E aqui entra uma verdade que muitos alunos não querem ouvir, seja porque eles têm pouco tempo para chegar no objetivo final, seja porque eles estão muito ansiosos para chegar lá. Você não vai começar pelo final. Você não começa conhecendo as provas do TCF-TF Canadá. Você não começa pelas frases que você vai usar na sua viagem para Paris. Você não começa com o vocabulário que você vai usar numa entrevista de emprego para você conseguir um emprego em francês. A ordem é conhecer a língua, dominar a língua e aí sim você conhecer e se dedicar a chegar no seu objetivo final. Por incrível que pareça, é contraintuitivo. A sua ansiedade de você chegar no final do processo faz com que você trave e com que você não aprenda. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, tome um chazinho de camomila e confia no processo. Eu vou te dar um exemplo aqui agora do que é esperado em cada nível, de como você tem que confiar no processo, como a evolução acontece. Imagina que você quer dizer uma frase que em português seria algo como: eu moro em Montreal desde o ano passado e estou procurando um novo emprego. No nível A1, você ainda se expressa de forma muito limitada. Então você conseguiria falar algo como: j'habite à Montréal, je cherche du travail. No nível A2, você já começa a conectar mais ideias, já tem uma evolução. Você conseguiria falar algo como: j'habite à Montréal depuis 1 an et je cherche un nouveau travail. Ainda está limitado, mas é mais do que no A1. No nível B1, você explica e aprimora a fala. Talvez você consiga dizer algo como: j'habite à Montréal depuis l'année dernière et je cherche un nouveau travail parce que je voudrais changer de domaine. Finalmente, no nível B2, você já consegue concatenar as ideias com maior precisão. J'habite à Montréal depuis l'année dernière, je suis à la recherche d'un nouveau travail car j'aimerais évoluer professionnellement et trouver un poste qui corresponde davantage a mon profil. Você precisa entender e aceitar que a evolução vem com o tempo. Não tem como você estar no nível A1 e querer falar como no nível B2. Bom, agora você entendeu que cada nível tem o seu caminho e a sua evolução. Por isso que agora eu vou te mostrar por dentro como funciona o curso francês definitivo. Quando você respeita esse processo, você consegue chegar onde você quer, porque aqui você vai ter a metodologia e as ferramentas para você atingir o seu objetivo e aprender francês. Bom, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o curso francês definitivo, que tem os níveis A1, A2, B1 e B2. Ou seja, você vai sair do 0 até o nível B2 em francês. Nessa parte, vocês vão ter os módulos de francês. Primeiro, o módulo introdutório, o módulo A1, módulo A2, módulo B1 e o módulo B2. Nesse módulo 0, que é o módulo introdutório, nós vamos ter alguns vídeos explicando como funciona o curso, como criar o seu cronograma de estudos do francês definitivo e uma série de conteúdos extras de francês. A gente tem, por exemplo, a Tati IA, que é a nossa tutora virtual, que vai poder conversar com vocês, tirar dúvidas, bater papo em francês.
Nós temos um e-book de conjugação verbal de francês, eu vou falar um pouco mais sobre ele futuramente. Temos uma playlist com mais de 8 horas de música de francês para você trabalhar a autonomia dos estudos, a gente já falou bastante disso aqui. Rádios francesas, filmes e séries no Netflix, ou seja, tem uma série de links para você poder ir além do que é necessário nos seus estudos. Depois disso, a gente vai para o módulo A1. E cada aula vai ser composta de uma videoaula. Observem que aqui nós temos as legendas em francês e em português. O francês não é uma língua fonética. Então é muito importante que você escute o francês e que você leia para você entender como você vai escrever isso futuramente. Lembrem-se que nós falamos da interdependência das 4 habilidades comunicativas: ler, falar, escrever e escutar. Então a gente vai trabalhar isso. Primeiro você escuta, você vai lendo. Quando você acaba a sua aula, você sempre virá aqui numa parte com exercícios. Clicando nesse link, a gente vai abrir uma nova janela. Você preenche aqui com o seu e-mail. Sempre vai haver um resumo do que foi visto na aula e a partir daí nós vamos ter os exercícios. Às vezes exercício para você assinalar a forma correta, às vezes um exercício de escuta para você trabalhar a pronúncia. Eu gosto muito de trabalhar com quizzes e com jogos, então aqui a gente vai ter uma parte bem lúdica para você memorizar o que foi visto. Mais exercícios. Às vezes a gente vai ter um vídeo extra, às vezes a gente vai ter uma música. Quando você terminar, você clica em enviar. Você vai receber a sua correção com a sua nota. E eu também, professora Tatiana, e minha equipe, nós recebemos os seus exercícios. Voltando à plataforma, uma vez que você já fez os exercícios, você pode ver na parte de materiais. Sempre a gente vai ter o material usado em aula aqui disponível para vocês. Quando você terminar a sua videoaula, quando você terminar de fazer os exercícios, quando você tiver copiado todo o seu material, você vai clicar em concluir. Essa aula vai ficar marcada e da próxima vez que você entrar na plataforma, você não vai se perder. Você vai saber exatamente de qual aula você precisa continuar. E a partir da aula número 4, nós vamos ter esse mesmo formato. Temos aqui uma videoaula, temos aqui os exercícios para vocês fazerem, temos aqui os materiais. Eu vou colocar para vocês um pedacinho dessa aula para vocês tentarem acompanhar. Je m'appelle Bruna. Je suis brésilienne. Le Brésil. Je m'appelle Axel. Je suis danois. Le Danemark. Je m'appelle Monifa. Je suis ivoirienne. La Côte d'Ivoire. Je m'appelle Chloé. Je suis française. La France. Alors, quels ont été les pays et les nationalités que nous avons vus dans cette vidéo? Então, observe como eu disse, nós vamos ter as legendas em francês e em português, que é para vocês acompanharem e terem a certeza de que vocês não estão se perdendo. Quando você terminar essa aula, um novo tipo de aula vai começar a aparecer, que é o ateliê de prática oral. Como funciona? Aqui nós temos uma videoaula com uma conversa simulada comigo, para você aplicar o que foi visto na aula anterior. Então, a aula anterior aqui no nosso caso foi de nacionalidades. Este será o ateliê de prática oral que vai trabalhar as nacionalidades. Vou mostrar um pedacinho também para vocês. Aujourd'hui, nous allons travailler les nationalités. On y va. Moi, je suis brésilienne. Quelle est votre nationalité? Vous êtes brésilien ou vous êtes brésilienne? Masculin ou féminin? Donc, utilisez bien. Je suis brésilien pour un homme. Je suis brésilienne pour une femme. Répétons l'exercice. Quelle est votre nationalité? Répondez. Très bien.
esse é um excelente exercício para você desbloquear a fala. Você que tem bloqueio na fala, então a gente precisa trabalhar com os ateliês de prática oral e também para trabalhar pronúncia. E assim nós continuamos. Uma aula, um ateliê, uma aula e um ateliê. E vocês se lembram das revisões espaçadas? Nós temos aqui os flashcards Mimo, os flashcards de memorização. Todas as aulas anteriormente vistas se encontram aqui em forma de flashcards. Eu mostrei para vocês a aula de nacionalidades. Aqui está o link que vai levar aos flashcards, jogo da memória, mais um pouco de escuta, de escrita, jogos para vocês relembrarem o que podem estar começando a esquecer. E assim nós vamos seguindo. Ao final de cada nível, nós teremos sempre uma leitura proposta, nós temos um audiobook que é proposto para vocês, uma revisão final em forma de mapa mental e depois da nossa revisão final, vamos ter uma avaliação. Essa avaliação ela é muito importante para você entender qual foi a sua porcentagem de aproveitamento, de memorização do conteúdo estudado. Se a sua nota tiver sido maior ou igual a 70% de respostas corretas, você já está apto a passar para o próximo nível, o nível A2. E assim nós vamos seguindo no nível A2, nível B1 e no nível B2. Concomitantemente, você vai fazer o seu preparatório para o TCF e o TF Canadá. Você vai ter um módulo introdutório, onde você vai entender as principais diferenças entre o TCF e o TF Canadá, para você poder escolher a prova que você quer fazer. E depois nós vamos ter módulos que vão trabalhar cada habilidade comunicativa que é pedida nesse teste de proficiência. A compreensão oral, compreensão escrita, produção escrita e produção oral, com algumas dicas finais também para você se sair bem na sua prova. Cada videoaula desse curso é acompanhada de uma série de materiais para você treinar, para você ir além, para você se colocar à prova. Então, o que nós vamos ter dentro do francês definitivo dos níveis A1, A2, B1 e B2? Mais de 140 aulas e conteúdos, do básico, do 0 até o avançado, que é o nível B2 ou CLB7. Aulas são 100% em francês, com legendas para você ter a sua imersão. Resumo sempre em PDF, com exercícios de fixação. Flashcards de memorização para você trabalhar a sua revisão espaçada. Cronograma de estudos. Os ateliês de prática oral. As ferramentas de autonomia para você ir além do que é proposto em cada aula. Um e-book de conjugação verbal francesa. Eu vou mostrar ele ainda mais para vocês. Livros disponíveis, leituras em cada nível, as avaliações finais em cada módulo, o acesso ao grupo VIP no WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Você também vai ter acesso a Tatia, que é a nossa tutrice virtuelle, que também vai praticar com você e tirar suas dúvidas. Sempre vai poder contar com a equipe do Francês Definitivo, estamos sempre disponíveis e ao final do curso você tem o seu certificado de conclusão. No preparatório para o TCF e para o TF Canadá, você vai ter então 6 módulos. Você vai aprender a conhecer os exames, trabalhar a compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita do TCF e do TEF. Faremos uma análise conjunta das provas, vou te mostrar todas as pegadinhas e como você vai se preparar para você ter um bom resultado. Bom, de um lado, dentro da plataforma da Hotmart, você vai ter toda essa trilha para você estudar e, paralelamente, você vai ter aulas de conversação. As turmas são divididas por níveis. Nós temos o nível A0, que é aquele iniciante absoluto, que está bloqueado, que tem medo de falar, que nunca estudou francês. Nós temos as turmas dos níveis A1, A2, B1 e B2. E temos uma turma especial para o preparatório do TCF e TEF Canadá. Ou seja, temos aulas de segunda a sábado para você praticar tudo o que você está aprendendo com as aulas da plataforma da Hotmart. Você terá 1 ano de acesso à plataforma da Hotmart, às aulas de conversação ao vivo, ao grupo especial, o grupo VIP no WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas e, além do mais, você tem 7 dias de garantia
com 100% do reembolso aprovado, caso você decida não continuar com o curso logo após a sua inscrição. Aqui nós temos algumas fotos do nosso clube de conversação, um momento muito rico e de muita troca com todos os alunos do francês definitivo. Como eu havia dito a vocês, nós temos o e-book de conjugação verbal do francês definitivo, onde vocês vão encontrar todos os tempos verbais, áudios com pronúncias de todos os tempos verbais para vocês repetirem e trabalharem pronúncia e exercícios de conjugação com as respostas. Então, qual é a ideia de organização dos estudos? No nível A1, você vai assistir primeiramente a aula, você vai fazer o exercício, baixar o PDF, copiar no caderno, fazer o ateliê de prática oral correspondente e fazer as revisões com os flashcards de memorização no momento oportuno. E você vai repetir o processo com cada aula. Quando você terminar o A1, você vai ter a sua avaliação. Se você teve 70% ou mais de respostas corretas, você já pode passar para o A2. E aqui você vai fazer o mesmo processo. Assistir às aulas, fazer o exercício de cada aula, baixar o PDF, copiar esse material no seu caderno, fazer os ateliês de prática oral, fazer as revisões com os flashcards, vai repetir o processo com todas as aulas e vai fazer a sua avaliação. A partir daqui, uma mudança vai ocorrer. Você vai fazer o B1. No mesmo esquema, você vai assistir à aula, fazer o exercício da aula, baixar o PDF, copiar no caderno, fazer o ateliê, até você chegar no processo de avaliação. Mas, ao mesmo tempo, você já pode acessar o seu curso preparatório do TCF e do TEF. Como que funciona? Você assiste às aulas, você treina com os links, muito importante, sempre acessar todos os links após cada aula. Você vai baixar o PDF e copiar no seu caderno e você vai repetir esse processo. Como que você vai dividir os seus estudos? Cerca de 80% do seu tempo vai ser dedicado ao estudo da língua francesa no curso francês definitivo nível B1. 20% do seu tempo disponível vai ser dedicado ao preparatório do TCF e do TEF Canadá. Assim você vai avançando, continua seus estudos do TCF e do TEF enquanto você começa o B2. Quando você terminar o B2 e terminar o TCF e o TEF, você já está apto a marcar a data da sua prova de proficiência. Voilà, voilà! Essa foi a metodologia que foi trilhada pelos alunos que conseguiram atingir os objetivos que eles tinham através da língua francesa. Bom, eu sei que aqui você teve uma quantidade muito grande, muito rica de informações, mas você também deve estar com algumas dúvidas. Por isso que a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas agora. Primeira pergunta: esse método, será que ele funciona para mim? Esse é um método que mais de 1000 alunos usaram já para chegar no objetivo que eles tinham. Se funcionou para eles, funciona para você. Uma pergunta muito comum: é possível aprender com aulas gravadas? Preste atenção, não estamos falando de aulas gravadas, estamos falando de um curso híbrido que vai desenvolver as 4 habilidades comunicativas. Se você seguir o passo a passo, se você tiver o curso estruturado, se você mantiver a sua motivação dos estudos, sim, ele vai funcionar para você. Outra pergunta muito comum: esse método é melhor do que aulas particulares? Olha, eu vou fazer aqui uma analogia. Você pode ir para o Canadá, você pode ir para a França, tanto de avião quanto de navio. Com qual meio de transporte você vai chegar mais rapidamente onde você deseja? Aqui é a mesma coisa. Com aulas particulares você vai aprender, mas vai demorar anos. Quarta pergunta que eu escuto muito: eu não moro nem na França nem no Canadá, mesmo assim eu consigo aprender? Lembre-se que a imersão não tem nada a ver com o processo geográfico, tem a ver com você colocar o francês no seu dia a dia. E a última pergunta, que é a que eu mais escuto: tá bom, Tatiana, mas em quanto tempo eu vou chegar no meu objetivo? Em quanto tempo eu vou concluir o meu curso? E essa pergunta, ela é fundamental porque você tem que entender quanto tempo vai durar o teu processo. Mas ele é seu, ele é único. E é por isso que eu vou te fazer um convite.
Venha conversar comigo e com a minha equipe para a gente poder montar o seu plano de estudos detalhados. Vamos ver, na sua realidade, no seu dia a dia, com o nível de francês que você já tem, qual é a possibilidade, em quanto tempo você vai chegar onde você deseja. Bonjour, je suis élève de Tatiana dans les cours de français définitif. Je suis à Paris pour faire une immersion depuis une semaine. Tout le monde était wow, très impressionné. Donc, ce moment a été une petite victoire pour moi. Donc, je suis très heureuse. Merci beaucoup, Tatiana. Aujourd'hui, je suis ici pour parler un peu du cours de français définitif du professeur Tatiana. Il y a 6 mois, j'ai décidé de suivre ces cours, car ici, en Europe, on peut parler à tous les mondes de différents pays, si l'on sait bien parler français. Bonjour! Je suis énormément fière de toi. Tati, fez toda a diferença você fazer o curso em francês. Porque eu ficava ouvindo você, ouvindo, revendo, ouvindo. E você tem um sotaque maravilhoso, mas eu não vi nenhum curso de francês esse tempo inteiro na internet que tenha falado. As aulas são em francês, só você. Isso é o teu diferencial, você arrasa nisso. Eu ouso dizer, pega um aluno de um curso que faça um curso em português, bota ele 5 meses estudando, que eu duvido que ele vai alcançar o C2 estudando só em português. Em 5 meses, eu duvido, não é impossível. Bonjour, je m'appelle Henrique, j'ai 14 ans et je voudrais vous parler du cours de français avec Tatiana. Ce cours a été très efficace pour moi. Je pense qu'il serait également pour tous ceux qui voudraient le suivre. Cela fait seulement 6 mois que je le suis et je peux déjà percevoir l'énorme évolution que j'ai eue. Bonjour, je m'appelle Wagner, je suis élève do curso de français définitif de la professora Tatiana. Queria fazer um elogio ao curso de francês definitivo, mas bem especialmente ao ateliê de pratique orale. E realmente me surpreendi, é muito bom. Parece realmente que estamos cara a cara com a professora, dialogando, conversando e colocando toda aquela matéria em dia, com a certeza de que está evoluindo no francês. Bonjour, je m'appelle Larissa, je suis brésilienne, j'habite à São Paulo, je suis publicitaire. J'ai fait du cours de français avec Tati et j'aime beaucoup. Bonjour, je m'appelle Victoria, je suis une élève de Tatiana et en 6 mois de classe avec elle, j'ai appris beaucoup. J'aime apprendre le français avec Tatiana. Elle a une excellente et unique méthode. Elle connaît beaucoup de la culture française. J'ai commencé à apprendre le français il y a comme 6 mois. Les cours de français avec Tatiana font déjà partie de notre routine. Ce sont comme des rencontres au cours desquelles nous avons la possibilité de pratiquer la langue française de la manière qui nous convient, soit par des conversations dans lesquelles nous pouvons utiliser un vocabulaire plus informel, soit par des activités qui nous permettent d'aider à renforcer un point de grammaire que nous voulons mieux connaître. Les routines d'études sont donc très adaptées à nos besoins personnels concrets. Les cours nous motivent également à poursuivre l'apprentissage de la langue française dans notre vie quotidienne et à consolider ce que nous avons appris. C'est toujours encourageant de regarder une série ou de lire n'importe quoi en français plus facilement et de sentir qu'on évolue avec le temps. Esse é o momento mais importante dessa nossa conversa. É o momento mais importante desse vídeo. Você tem um sonho, morar no Canadá. Só que sonhos não são realizados com sorte. Eles são realizados com decisões.
Eu posso te mostrar o caminho, eu posso te dar o passo a passo, eu posso te dar a metodologia, eu posso te entregar o processo, eu posso te acompanhar, mas eu não posso escolher por você. Eu não posso dar esse passo. Quem precisa dar esse passo é você. Então, se você quer aprender francês de verdade para você realizar o seu sonho, clica aqui no botão abaixo e vamos conversar e montar o seu plano de estudos juntos. Eu te espero do lado de cá. À très bientôt!